Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E o título da mensagem de hoje será o seguinte: o que significa humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus? O que você acha que significa essa frase? Você e eu, nós vamos descobrir agora, neste momento. A leitura bíblica está aqui localizada no livro de 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa declaração, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, significa que os cristãos, nós não devemos tentar resistir à ação do Senhor, que conduz soberanamente todas as coisas. O propósito do Senhor é executado conforme o seu sábio, santo e livre conselho. Isso inclui também o seu cuidado pessoal com cada um daqueles que são seus. Então, cabe a eles, simplesmente, que são seus, submeter-se humildemente sobre a manifestação do poder do Senhor. O apóstolo Pedro, que exorta os seus leitores com as suas palavras, ele escreve o seguinte, que foi o versículo que nós lemos: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, mão de Deus, para que em seu tempo vos exalte. E o primeiro ponto é esse: portanto, humilhai-vos. Antes de dizer humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, Pedro aconselha os seus leitores a se vestirem de humildade uns para com os outros. Para fundamentar a sua argumentação, ele cita Provérbios 3, versículo 34, e ele escreve o seguinte, 1 de Pedro 5 e versículo 5: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu quero pedir a você que, se você quiser mais saber sobre o que significa este versículo bíblico, eu vou colocar aqui no início desta mensagem outra mensagem que tem realmente aí a ver com essa mensagem aqui, sobre Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A marca da vida cristã. É importante perceber que Pedro usa a palavra vestir ao dizer vistam-se de humildade. No grego, esta palavra significa amarrar algo ao corpo com um laço. Então, o que quer dizer isso? O Senhor quer que nós nos vestimos. Agora eu vou trazer aqui para você uma explicação simples para que você entenda. Quando você se veste com uma roupa, ou para sair, ou para ir a uma festa que te convidaram, ou para você até mesmo ir dormir, você veste ou não veste uma roupa? De acordo com aquele ambiente, de acordo com aquela situação que você foi convidado, ou que você está fazendo. Com certeza você se veste. Então o Senhor está nos convidando neste momento. O Senhor Jesus, através da sua palavra, está falando comigo e com você. Se vista de humildade. E o Senhor está te convidando para você se vestir de humildade. Porque nós sabemos que existem pessoas que não têm humildades de reconhecer quando erra, de reconhecer quando faz alguma coisa de mal para o outro, não tem coragem de chegar cara a cara e falar assim: olha, me desculpa, me perdoa porque eu fiz isso com você, e não voltar a fazer novamente o que fez. Porque o que existe neste mundo hoje em dia são pessoas que falta humildade na vida deles e na vida dela. Sabe por quê? Porque hoje em dia é difícil você ter uma pessoa que reconhece quando erra. E existe sim. Eu não vou generalizar aqui, mas existem pessoas que são arrogantes, egoístas, egocêntricas, soberbas, que não têm coragem de pedir perdão, não têm coragem de se arrepender, não têm coragem de assumir o seu erro e pedir perdão para quem essa pessoa machucou.
Então o Senhor está nos convidando hoje para nós nos vestirmos de humildade. Se você não tem humildade na sua vida, então começa a vestir esta roupa, porque você e eu, nós sabemos que este mundo que estamos vivendo hoje em dia, o negócio está muito feio, o negócio está terrível. É uma arrogância, é uma prepotência. Eu sou melhor, eu sou isso, sou aquilo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando nós fazemos alguma coisa de errada com alguém inocente, ou quando nós fazemos a injustiça com alguém porque ouvimos falar de terceiros uma história e nós não sabemos a história verdadeira, nós gostamos de apontar o dedo, nós gostamos de dizer foi errado, foi isso, foi aquilo. Mas, na verdade, muitas pessoas esquecem que quando alguém erra, é necessário pedir perdão, se tiver mesmo humildade. Por isso que o Senhor nos diz, se revista de humildade, se vista de humildade. Você e eu, nós temos que aprender a nos vestir de humildade. Estou falando para todos nós. Precisamos reconhecer quando erramos. Eu acho muito bonito, eu acho lindo, maravilhoso. Eu honro, eu admiro pessoas que eles reconhecem quando erram. A pior coisa que existe na face dessa terra para um ser humano é a falta de humildade, de reconhecer que errou. Se errou, vai lá, conserta e não volta a praticar mais. Porque Jesus disse para aquela mulher, aquela que estava sendo apedrejada, olha, eu te perdoo, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. O Senhor disse para aquela mulher, olha, você vai, eu não te condeno não, mas vai e não pratique mais o que você estava praticando de errado. Ou seja, o Senhor estava dizendo, olha, eu não vou te condenar. Mas é necessário que você mude de atitude, é necessário que você mude de comportamento, é necessário que você não continue fazendo o erro que você está fazendo. Então, eu acredito que errar uma vez, tudo bem, você pode errar, mas 2, 3 vezes, aí, meu amigo, desculpa eu dizer a palavra aqui, é burrice. É uma tolice. A pessoa continuar fazendo a mesma coisa que sempre fez. Gente que mente, gente que engana, olha, gente que faz coisas absurdas e é aplaudido. É aplaudido porque essas pessoas que aplaudem essas pessoas erradas são as mesmas pessoas também que praticam a mesma coisa. Por isso que o profeta foi advertido por Deus dizendo, até quando terás dó de Saul? Porque eu tenho rejeitado o que ele tem feito. Ele tem se desviado dos meus caminhos, ele tem se afastado de mim, ele tem feito tudo o contrário que eu tenho dito para ele fazer. Então o Senhor está falando comigo e com você. Se revista de humildade. Porque Saul não tinha humildade nenhuma. Saul não reconhecia. Saul não reconhecia quando ele errava. Então o Senhor está dizendo para mim e para você. Para de ter dó de gente que não quer mudar. Para de ter dó de pessoas que não querem mudar o seu comportamento. Direção, não quer se arrepender. Pare de ficar com dó de pessoas que não se arrependem. Pare com isto, porque a palavra do Senhor está falando conosco para nós nos humilharmos perante a potente mão de Deus. Todos nós, a humanidade inteira, precisa de Deus, precisa se arrepender, precisa se humilhar, precisa entregar a sua vida para Jesus. Sabe por quê? Porque se não entregar a vida para Jesus, vai de mal a pior. Porque quando a pessoa não quer Deus, não quer Jesus, a vida dele vai de mal a pior, vai para o fundo do poço. Então o Senhor quer de nós humilhação, o Senhor quer que nós nos humilhamos, né? Como diz essa passagem bíblica, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Então que nós possamos nos humilhar, que nós possamos reconhecer quando estamos errados. Porque o que tem de gente por aí, o que tem de pessoas por aí que não se arrepende, meu amigo, eu tenho até dó. Eu tenho até dó, viu? Porque o negócio vai ser muito pesado para pessoas arrogantes, pessoas que não sabem se arrepender, pessoas que não sabem pedir perdão, não sabem reconhecer o seu erro. Ou seja, você pede perdão, mas você continua fazendo a mesma coisa, não pediu perdão de coração. Então, cuidado com isso. Então, no grego, essa palavra significa amarrar algo ao corpo como um laço, vestir-se de humildade.
Esse termo era muito usado com referência aos escravos que amarravam um avental sobre suas roupas para mantê-lo limpas e também para distinguir das pessoas livres. Então nós devemos reconhecer que precisamos nos humilhar perante o Senhor. Então quando nós nos posicionamos a nos humilhar perante Deus, coisas maravilhosas acontecem em nossas vidas. Então, após introduzir esse tema da humildade, o apóstolo adverte: portanto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Se no versículo anterior ele fala da humildade, que os crentes devem ter uns para com os outros, agora ele fala sobre humildade, que os crentes devem demonstrar para com Deus. Mas o que significa ser humilde para com Deus? Humilhar-se perante Deus significa se sujeitar a Ele totalmente, significa confiar. Seu poder exclusivamente significa depender dele completamente. Algumas pessoas acham que são grandes coisas diante de Deus, quando na verdade não passam de algo insignificante. Os verdadeiros cristãos, porém, devem manter em mente sua pequenez diante da grandiosidade do Senhor. Aqui nós não estamos falando que Deus, ele deseja que nós se vitimizamos. Aqui não tem nada com vitimismo, tá longe disso. Deus está falando conosco com uma pequenez de nós sermos seres humanos, porque nós temos que depender dele, completamente dele. É de Deus que nós temos que depender e de ninguém. Pessoas que caem nessa cilada, é uma cilada você cair, dizer que você é alguma coisa. Se Deus não te constituiu a nada, então você não vai dizer que você é alguma coisa se Deus não te constituiu. Primeiro você tem que esperar Deus te constituir alguma coisa, o Senhor do céu, usar alguém para falar, te constitui isso, te constitui aquilo. Você não é constituída, entendeu? Você mesmo dizendo que você é alguma coisa, não. Porque quem constitui as autoridades, quem constitui todas as coisas aqui nessa terra é o Senhor. É o Senhor quem constitui. Muito bem. Tem muitas pessoas que elas podem até ter, né? De maneira sorrateira, um título. Mas a verdade é que quem constitui o ser humano e quem faz justiça divina é Deus. É Ele quem faz justiça divina. Nós aqui na Terra, nós temos os nossos pontos de vista, de muitas das vezes dizer é inocente, é culpado é inocente. Nós temos muitas vezes conclusões de pessoas. Olha, eu acho que não achei correto o que tal pessoa fez. Você pode falar, olha, não achei correto o que tal pessoa fez. Você pode falar isso, porque temos opiniões. Mas em questão de nós querermos ser alguma coisa, nós não somos. Porque se Deus não nos constituiu alguma coisa, nós não somos. Só Deus, só o Senhor Jesus é quem pode constituir o homem a alguma coisa. Eu sei que tem as leis dos homens aqui, eu sei que tem tudo aqui, na terra, sobre constituir alguém, mas eu estou falando aqui no ângulo espiritual. Porque o Senhor é que constitui cada um de nós. Deus é que entrega para nós. Tanto, Deus entrega para nós as nossas causas que muitas das vezes foram perdidas. É Deus que entrega para nós a justiça que foi feita de alguma coisa que fizeram para nós, se formos inocentes. É Deus que entrega tudo nas nossas mãos. É Deus que manda o sol, é Deus que manda a chuva, é Deus que manda nosso alimento, nossa roupa, nosso calçado. É Ele que manda. Nós trabalhamos sim, Deus manda o alimento através do nosso trabalho, mas quem é que dá o emprego? Quem é que abre as portas? Quem é que manda? É dele que manda, é Ele que manda. Então não adianta nós dizermos que somos alguma coisa. Nós temos a nossa personalidade, nós temos a nossa identidade, nós temos tudo isso aqui na Terra, porque nós precisamos aqui, porque tem as leis, né? Nós temos que respeitar as leis. Mas eu estou falando aqui em questão de constituir alguém para exercer um cargo no sentido espiritual, mas também no sentido aqui da terra, porque Deus muitas das vezes, Ele constitui. Muitas das vezes Ele permite que o homem seja constituído alguma coisa. Mas quem honra, quem coloca, quem faz alguma coisa é Ele, é Deus, é o Senhor quem faz isso.
Então nós somos pequenos perante o poder de Deus. Nós não podemos nos instituir alguma coisa, a não ser que venha vindo do Pai das Luzes, a não ser que venha do alto. É do alto que vem a sabedoria, é do alto que vem a constituição de alguma coisa, de algum cargo aqui na terra. É o Senhor quem constitui. E se Ele quiser tirar, Ele tira. E se Ele quiser colocar, Ele coloca. Porque Deus é quem manda nas nossas vidas. Estou falando aqui na questão espiritual. Estou falando aqui neste momento na questão espiritual, que é o Senhor quem nos constitui alguma coisa. Filhos de Deus, é quem nos salva, é quem faz tudo por nós, é Ele. Mas Ele requer de nós humildade, que nós nos rendemos debaixo da sua potente mão. Ele quer de nós isso, que nos vestimos de humildade. Tem pessoas que, se ele pegar um poderzinho na mão, ele começa a humilhar os outros, começa a dizer o que tem que ser feito, o que tem que não ser feito, mas humilha mesmo. Tem até um ditado por aí, que eu não sei quem é o autor, que fala assim: se você quer conhecer alguém, dê poder para ele, dê poder para ela. Você quer conhecer alguém? Então faça isso para você ver. Rapidinho você descobre quem é a pessoa. Então o Senhor nos convida a nós nos humilharmos perante Ele, porque no tempo certo Ele vai nos exaltar. Outro ponto aqui: debaixo da poderosa mão de Deus. O apóstolo ensina que os crentes devem se humilhar debaixo da mão de Deus. A referência à mão de Deus é uma expressão antropomórfica, usada frequentemente nas Escrituras para falar do poder do Senhor agindo soberanamente na história. O Antigo Testamento revela de que muitas passagens a mão de Deus trabalhando em prol do seu povo. Você vai ler Êxodo 3, 19 e 20, Deuteronômio 3, 24, Deuteronômio 9, versículo 26, 29, Deuteronômio 26, versículo 8. Igualmente, o Novo Testamento registra o Cântico de Maria, que diz, está localizado aí em Lucas, capítulo 1, versículo 51 ao 52, que diz assim: Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispensou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derribou governantes dos seus tronos, mas exaltou aos humildes. Então este é o cântico de Maria, né? Então esse foi o cântico da mãe de Jesus, Maria. Deus realiza o seu propósito eterno, inclusive operando providencialmente no nível da experiência humana. Jó 30, versículos 20 e 21, Ezequiel 20, versículo 33 e 37. A mão de Deus disciplina algumas pessoas e defende outras. Outro ponto: para que o seu tempo vos exalte. Aqueles que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus recebem reconfortante promessa de que todo oportuno tempo serão exaltados. Nós crentes não devemos de maneira alguma desacreditar que de alguma maneira Deus Ele vai nos deixar da maneira que estamos, mas que Ele no tempo certo vai nos exaltar. Nós devemos ter esperança que isso pode acontecer quando nós nos colocamos segundo a sua vontade. Então nós, seguidores de Cristo, não podemos desanimar ou demonstrar impaciência para com Deus. Ao contrário, eles devem confiar no cuidado do Senhor, sabendo que no seu tempo certo lhes dará vitória. Em verdade que o apóstolo Paulo escreve, portanto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte. Mas é importante entender que isso definitivamente não significa um modelo meritório, né? Ou de barganha com o Senhor. Esse tempo oportuno para exaltação não quer dizer que necessariamente virá nesta vida, mas certamente virá em seu cumprimento pleno e final no dia da volta de Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 e também 1 de Pedro 5 e 12. Vamos fazer essa leitura para finalizarmos a mensagem de hoje.
Olha o que diz 1 de Pedro 1,5, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no seu tempo. Ou seja, no seu último tempo. 1 de Pedro 2,12, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. E eu finalizo dizendo, para mim e para você, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. O segredo é humilhar-se perante Deus, se vestir de humildade. Eu repito de novo para você. Você está se vestindo de humildade ou não? Então escolha se vestir de humildade para que no tempo certo o Senhor, Ele olhe para o teu coração se você está sendo sincero ou sincera e Ele te exalte a hora que Ele quiser. É isso que o Senhor está falando através de sua palavra no dia de hoje. E este é o significado aí de humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Essa mensagem eu tenho plena certeza que falou ao coração de muitas pessoas que estão ouvindo, porque nesses últimos tempos nós precisamos nos humilhar perante o Senhor e nos vestir de humildade, porque no tempo certo Ele irá honrar quem Ele desejar honrar. Guarde essas palavras no teu coração e coloque em prática, porque fará bem para ti, para a tua vida. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.